Oi, meu nome é Francisco Impe Lima, eu faço graduação em História da Arte na UERJ e participo de um projeto de pesquisa de iniciação científica orientado pelo professor Maurício Barros de Castro. O tema é relacionado às artes e circuitos da diáspora africana, com foco específico no Heitor dos Prazeres. O objetivo dessa pesquisa é recuperar a trajetória do artista Heitor dos Prazeres como um dos mais importantes artistas do modernismo negro e evidenciar a importância de seu papel como sambista e pintor para a arte e a cultura brasileira. Durante o processo de pesquisa, nós começamos pelos acervos da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, o Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro e o Museu de Arte de São Paulo, recolhendo, organizando e sistematizando um vasto material sobre o artista, com matérias dos anos 1930 até os anos 2000, de jornais como Diário da Noite, Revista Cruzeiro, A Noite, Diário de Notícias, Correio de Amanhã e Manchete, além de catálogos de exposições, fotografias, críticas de arte e entrevistas. Também avançamos na leitura e debate dos artigos já publicados sobre o Heitor, que me ajudaram muito a construir o artigo submetido aqui. A primeira questão na qual eu me deparei nessa pesquisa foi com a categoria do primitivo. Essa categoria foi um dos principais interesses dos artistas modernistas brancos, marcando a busca por uma arte que voltasse à origem, uma arte que fugisse das normas e convenções estéticas já estabelecidas, que na época eram fortemente associadas à Academia de Belas Artes, com aquela ideia de uma arte engessada, para encontrar, fugindo desse engessamento, uma liberdade da criação e expressão pura. Nessa busca, o negro foi escolhido como representante da origem, isto é, um representante de um Estado que não evoluiu, anterior a essas regras e normas estéticas. No Brasil, os artistas modernos negros, como Heitor dos Prazeres, tiveram suas poéticas reduzidas a primitivistas, limitando seus espaços de exposição e apagando maior relevância na arte moderna. Antes dos modernistas, o termo primitivo já fazia parte do vocabulário antropológico de raiz evolucionista, que utilizou-se do termo como uma forma de justificativa colonial para a escravização dos povos negros e indígenas. Então, mesmo que os modernistas tenham se apropriado do termo com um outro objetivo, o primitivo não só seguiu servindo para a afirmação de um discurso racista, exotizante e etnocêntrico, como também se tornou uma categoria guarda-chuva modernista para grande parte da arte negra. O artigo submetido aqui busca desconstruir a imagem do Heitor como um negro primitivo, mostrando como prazeres, a partir da representação da cultura afrodiaspórica que vinha se desenvolvendo no território da pequena África, no Rio de Janeiro durante o início do século XX, estava pensando as complexidades socioculturais de seu tempo e território, defendendo, portanto, o papel de Heitor dos Prazeres como uma figura moderna que dedicou a vida na disputa pela representação digna da cultura afrodiaspórica. Para fazer essa defesa, eu trago uma conexão entre a forma que o Heitor aborda certos temas e cenas nas suas obras pictóricas com a metodologia da fabulação crítica proposta pela escritora estadunidense Sadiana Hartman. Ela defende esse método como uma forma de encarar as lacunas deixadas pelos documentos históricos sobre certos personagens que se depararam com a violência do poder dominante e tiveram suas histórias apagadas por essa violência e pela documentação dessa violência, propondo, através da ficcionalização, uma narração das histórias impossibilitadas pelo arquivo. Por outro lado, eu também busco trazer outras facetas do Heitor fora do campo das artes visuais, isto é, o Heitor radialista e o Heitor músico, pensando como morador da Praça 11, parte do território que ele mesmo nomeou como África em Miniatura, e que mais tarde ficou conhecido por Pequena África, se tornou uma figura fundamental na cultura do Rio de Janeiro no início do século XX, sendo Heitor um dos responsáveis pela fundação do bloco seminal Deixa Falar e de duas das principais escolas de samba cariocas, a Mangueira e a Portela, além de um grande defensor dos terreiros e das práticas religiosas de matrizes africanas, conhecido inclusive como o embaixador dos terreiros, exercendo um papel fundamental na desmitificação da macumba dentro de um contexto de preconceito e perseguição contra os terreiros. Por exemplo, como pintor, dedicou parte da sua produção pictórica na representação das práticas de macumba de forma colorida e festiva, se opondo à visão preconceituosa que ligava macumba com bruxaria. Na música, costumava incluir pontos de Umbanda dentro do seu repertório e até chegou a lançar um álbum intitulado Macumba, que teve como capa uma de suas próprias pinturas. Preto velho quando canta tá rezando. Como radialista, promoveu uma série de transmissões de rádio voltadas ao canto de pontos de Umbanda. Uma delas, inclusive, foi transmitida para o mundo inteiro, numa parceria da Rádio Tupi com a rádio argentina El Mundo, além de ter sido responsável por levar a ilustre dançarina Josephine Baker para dançar num terreiro durante a sua vinda ao Brasil, demonstrando a sua inserção no circuito transatlântico moderno negro. Quanto mais a gente avança na pesquisa, mais fica claro quanto o Heitor estava completamente ligado no seu contexto político-social.
pensando a modernidade numa busca de construir e refletir a memória cultural do território da pequena África, os impactos da escravidão, as reformas urbanas e as desigualdades raciais pós-abolicionismo. Sempre preocupado na representação das histórias e vivências afrodiaspóricas que são constantemente apagadas pelos arquivos e a narrativa dominante. Entretanto, também se evidencia como a sua recepção na crítica e entre os próprios artistas modernistas veio a reduzi-lo à categoria de primitivo, limitando sua complexidade poética ao mero exotismo e apagando sua participação na construção da arte moderna, reduzindo a figura do Heitor como um negro moderno para um negro primitivo. Eu acho que é isso. Eu gostaria muito de agradecer a ANPAP por dar esse espaço para a divulgação científica. Eu acho que é muito importante ter esse espaço, tanto para a publicação de artigos quanto para mesas. E é isso. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou Bianca Raquel de Toledo, sou graduanda em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha iniciação científica intitulada Narrativas ao Tempo, Arte, Educação e Afetividade na Formação Docente a partir da metodologia da ortografia. Essa pesquisa está sendo realizada sob a orientação da professora doutora Selma Machado Simão, com aprovação no Comitê de Ética e com bolsa de pesquisa CNPq. Bom, a pesquisa então ela parte da máxima, que seria esse eixo conceitual: se ensinamos a partir de quem somos, é impossível dissociar a memória, o corpo e o lecionar. Então essa pesquisa ela busca compreender como as memórias de infância do próprio docente, quando expressadas aos seus alunos, podem contribuir ou não e como para o aprendizado de artes. Então, a partir da metodologia Artografia, proposta por Rita Ewing, que articula arte, docência e pesquisa como dimensões indissociáveis, eu vou tentar compreender como na formação de artes os professores exercem esses vínculos com os seus alunos, a partir então dessas três dimensões que completam o professor de artes, entendendo ele como artista, docente e pesquisador ao mesmo tempo. Em diálogo teórico-filosóficos, como Bell Hooks e Nego Bispo, vou tentar entender como esse cuidado, essa escuta e a presença também são atreladas ao compartilhamento e às questões de coletividade em sala de aula. Algumas estratégias que eu usei foram entrevistas com professores da rede municipal de Campinas, oficinas formativas e a produção de um diário de bordo poético, né? Então, a pesquisa ela também vai se fazer a partir do fazer poético, do fazer artístico. Durante as entrevistas com os professores, eu retornei a uma escola a qual eu fiz o meu projeto de iniciação à docência, PIBID, que é a Padre Francisco Silva, e foi muito interessante voltar a esse lugar agora sobre uma nova ótica, diferente de antes, que eu via mais os alunos, buscava mais pesquisar os alunos, agora estava pesquisando ali os professores. Então, esse retorno também foi bastante interessante. Após essas entrevistas, eu consegui compreender que a ideia proposta no título, né, Narrativas ao Tempo, ela estava muito relacionada somente à memória e um retorno à infância, mas que ao longo dessas entrevistas surgiu um tensionamento muito importante, que foi a falta de tempo, né? Então, muitos professores me relataram que não conseguiam manter suas práticas artísticas pessoais, como era de costume durante a graduação e antes da graduação, por conta da rotina extremamente intensa da docência. Então, o tempo ele passou também ser uma questão política, né? A pesquisa toda ela ganhou uma dimensão política muito forte. Então, surgiu uma questão central, né? Uma pergunta central que foi como sustentar essa prática cartográfica, né, da integração entre artes, docência e pesquisa, se o tempo para criar ele se torna escasso e quase nunca acontece. Então, revelando uma lacuna nessa formação docente que, apesar de que a criação ela seja muito valorizada, né, muitos professores me relataram que era, sim, necessário voltar a criar, mas que nem sempre existiam condições reais para que esse professor ele continuasse sendo artista. Apesar disso, as entrevistas também demonstraram como a potência da afetividade na educação ela pode existir e ser um eixo essencial para o ensino de artes, especialmente das artes visuais. Em uma das entrevistas, por exemplo,
Enquanto eu conversava com a professora, algumas crianças, elas se aproximaram, abraçavam a professora, perguntavam, queriam participar daquela minha conversa, e por isso, então, ela foi atravessada pela presença dessas crianças. E isso mostrou na prática aquilo que a pesquisa está investigando, né, o vínculo, né, como que a afetividade, ela saiu da abstração e estava ali acontecendo no cotidiano, na escuta, na presença e no reconhecimento de professor e aluno. Então, quando o professor ele se coloca também como um sujeito humano, compartilhando suas experiências, suas vivências, suas memórias, ela cria ali um espaço de conexão real com os seus alunos, que é muito potente. Além disso, propus também uma oficina formativa relacionada à colagem à ressignificação de memórias de infância. Inicialmente, essa proposta ia acontecer somente com os professores entrevistados, como um encerramento da pesquisa, mas eu consegui alcançar outras pessoas interessadas também. E atualmente essa oficina ela já foi realizada em 2 espaços, no Cis Guanabara e na Casa do Lago, e em breve vai acontecer também no Instituto de Artes e no Museu de Arte Contemporânea de Campinas, configurando então um desdobramento muito orgânico desse estudo como um galho originado das mesmas raízes e ideias conceituais. Produção de um diário de bordo, onde eu vou colocar ali todos os meus atravessamentos, todas as minhas ideias, poemas, colagens relacionadas à pesquisa e também a minha produção do projeto experimental, que é o TCC em Artes Visuais. Fim, eu concluo que a investigação ela mostrou que a afetividade e a memória podem ser modos de produzir conhecimento. A docência, a partir de quem somos, implica enfrentar as condições reais de como e onde esse ensino acontece. Então, essa pesquisa ela ainda vai continuar, né? Ela vai até setembro desse ano, e por isso eu coloco novamente uma pergunta norteadora para próximas investigações, né? Quais narrativas elas ainda são possíveis no tempo da docência? Então, essa é a proposta que eu vou continuar investigando até o fim da pesquisa, e agradeço muito o espaço do ANPAP, esse congresso tão importante, está junto de outros pesquisadores tão potentes. E muito obrigada, ótimo congresso a todos. Diante de uma escola de artes como essa, algumas questões nos vêm à mente. O que se ensina por aqui? Como se ensina e o que perdura nesse ensino? Essa pesquisa investiga a tradição do ensino de desenho na Escola de Belas Artes da UFMG, desde a sua criação, em 1959, até o final dos anos 90. Com esse intuito, foi feito um levantamento documental e serão feitas entrevistas com ex-professores e ex-alunos que tenham lecionado durante o período estudado. O crítico de arte, Thierry Deduve, falava da importância da transmissão de uma geração de artistas para a seguinte. Já outros teóricos do ensino, como Tim Ingold, pensavam uma abordagem que parte do encontro entre professor e aluno e partindo da experiência desse aluno, como os ateliês. Os ateliês funcionam com a postura ativa do estudante e usando o próprio trabalho como um ponto de partida para um método. Aqui, projetos diversos são feitos, desde projetos no campo ampliado até uma produção da linguagem autônoma do desenho. Mas nem sempre foi assim. Na fundação da escola, o desenho tinha um papel utilitário. Um dos professores fundadores, Álvaro Apocalipse, descreve: imagina-se o desenho como arte funcional, isto é, existindo somente em função de outra. Isso é uma percepção herdada de como muitas áreas viam o desenho, desde a época colonial, como uma preparação para a pintura ou escultura e como projeto. Mas no curso, logo no início, o desenho se torna uma especialização. O estudo da linha e do croquis ganha um destaque. Em paralelo, professores e alunos participaram de um momento de grande expressividade artística que aconteceu na década de 60 e 70 e ficou conhecido como desenho mineiro. Não há muitos registros desses processos históricos.
Então, primeiro buscamos uma contextualização que pudesse nos guiar para, num segundo momento, perguntarmos em primeira mão para os personagens dessas narrativas. Iniciamos pela pesquisa bibliográfica e documental e a partir dos documentos que achamos no arquivo morto, como o diário de classe, relatórios anuais de professores, ementas, programas de ensino, manuais, memoriais e projetos de pesquisa e monitoria. Por meio da transcrição e da análise dos documentos, fizemos um mapeamento de temas, referências e exercícios desenvolvidos, percebendo as diferentes abordagens pedagógicas, que logo depois foram submetidas a comparações. Durante esse processo, algumas dificuldades apareceram. Em primeiro lugar, a precariedade do estado de preservação desses materiais e, em segundo, a falta de publicações sobre o ensino e materiais didáticos. Os únicos exemplos que temos são o Informa, folheto produzido no ano de 1981, que teve como objetivo a propagação de conhecimentos referentes às artes visuais, e uma apostila de desenho, que foi publicada no 6º Festival de Inverno no ano de 1972. Os resultados preliminares foram compostos dessa análise minuciosa nos ambientes em sala de aula a partir dos diários e também de uma leitura das atas do colegiado e do departamento de desenho, que nos permitiu ter um contexto, um panorama histórico do que tinha acontecido, incluindo as oscilações nas reformas. O que se percebeu foi que há momentos em que o preparo técnico é mais valorizado e um preparo mais tradicional, em outros momentos uma abordagem mais experimental é priorizada, como no caso dos ateliês. A fragilidade desses registros formais está no material, que se perde com o tempo. Já no caso das vivências, essas se perdem com ainda mais facilidade, dado que apenas aqueles que participaram sabem os detalhes do que aconteceu. Nesse sentido, a coleta de depoimentos permite que acessamos as memórias não formalizadas. E as relações entre essas fontes orais e escritas amplia e nos permite reconstruir historicamente esse cenário do passado. Como estudantes da habilitação de desenho, ao reunirmos essas experiências, realizamos um exercício de compreender o passado escrito nos documentos. Ao tentarmos delimitar as vivências, acabamos sendo influenciados por nossas próprias idealizações, visto que a natureza limitada das fontes documentais não conseguem transmitir totalmente as experiências pedagógicas, ou mesmo os depoimentos, que são narrativas atravessadas pelo afeto e fragmentadas pela memória. Esse projeto, portanto, contribui para a compreensão dos atuais paradigmas no ensino do desenho da UFMG e também para a preservação da memória institucional. A subida, a ladeira, o morro. A zona portuária do Rio de Janeiro é um território atravessado por camadas de história, marcado por transformações urbanas, sociais e simbólicas, que refletem diferentes momentos da cidade. Nos últimos anos, essas transformações têm se intensificado, redesenhado não apenas a paisagem física da região, mas também os sentidos atribuídos a esses espaços. Nesse contexto, surge uma questão central. O que acontece quando a arte pública passa a ocupar e ressignificar esses territórios? Bom, meu nome é Sérgio Xavier e eu sou graduando em arte pela Universidade Federal Fluminense. E esta pesquisa foi desenvolvida sob a orientação do professor Luiz Sérgio de Oliveira. O trabalho Identidade e Pertencimento, Grafite e Arte Pública sob o Morro do Pinto, investigam como o grafite e a arte pública atuam na construção de uma identidade e pertencimento no Morro do Pinto, localizado na região portuária da cidade do Rio de Janeiro. Mais especificamente, esse trabalho busca compreender de que maneira essas práticas artísticas se relacionam com os processos mais amplos de transformações urbanas e reconfiguração territorial. A região portuária passou, especialmente a partir dos anos 2010, por um conjunto de intervenções urbanísticas vinculadas a projetos de revitalização, como Porto Maravilha. Essas ações tiveram como foco principal a reestruturação de áreas consideradas estratégicas para o turismo e para a projeção internacional da cidade, como o Boulevard Olímpico. No entanto, esse processo não ocorreu de forma homogênea. Territórios como o Morro do Pinto
permaneceram por um longo período à margem dessas transformações, evidenciando desigualdades na forma como a cidade é pensada e reorganizada. É nesse cenário que a arte pública começa a ganhar protagonismo, atuando como elemento de mediação entre diferentes camadas do território. Inserido nesse contexto, o projeto Rua Walls, iniciado em 2020, propõe a realização de intervenções artísticas em grande escala na zona portuária. Inicialmente concentrada na área chamada de Baixada do Santo Cristo, o projeto se expande progressivamente até, em 2025, alcançar o Morro do Pinto. A chegada dessas intervenções ao morro desloca o debate sobre a arte urbana, ampliando-o para além das áreas mais visíveis e institucionalizadas da cidade. Ao mesmo tempo, o projeto se apresenta como um agente de construção de uma nova identidade para o território, o que levanta questões importantes. Essa identidade emerge das vivências locais ou é projetada a partir de interesses externos? A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem que articula o trabalho de campo, registro fotográfico e análise de imagens ao longo do tempo. O contato direto com o território e com os artistas nos permitiu compreender as dinâmicas locais para além de uma leitura puramente visual. Além disso, o uso de ferramentas como o Google Street View possibilitou acompanhar as transformações da paisagem urbana em diferentes temporalidades. Esse procedimento evidenciou a natureza efêmera do grafite, marcado pela constante sobreposição de imagens, estilos e intervenções, característica fundamental da arte pública. Entre outros artistas analisados, destaca-se Thiago Rauli, que é morador originário da região portuária, especificamente do Morro do Pinto. Sua produção se insere diretamente no contexto local, estabelecendo uma relação de proximidade com o território e seus habitantes. Um dos exemplos mais significativos de seu trabalho é um mural em homenagem ao Sr. Wilson, figura tradicional da região. Ao trazer essa memória para o espaço público, a obra não apenas transforma visualmente o ambiente, mas também reforça vínculos simbólicos e afetivos com a comunidade. Nesse sentido, o grafite opera como uma forma de afirmação identitária, construída a partir de dentro do próprio território. De uma forma diferente, o trabalho de Lucas Cassarotti apresenta uma nova perspectiva. Como artista que não pertence diretamente àquela comunidade, sua atuação se dá a partir de uma relação de respeito ao espaço. Sua obra mobiliza elementos do imaginário local, incorporando referências simbólicas que dialogam com o território. No entanto, essa inserção também evidencia uma tensão importante. Até que ponto é possível representar um espaço sem compartilhar plenamente de sua vivência? Essa questão aponta para os limites e possibilidades da arte urbana, enquanto prática de mediação cultural. A análise das intervenções do Morro do Pinto indicam que a arte pública desempenha um papel relevante na reconfiguração simbólica do território. Ao mesmo tempo, essas transformações não ocorrem de forma isolada. Elas estão articuladas ao crescimento do turismo, à valorização imobiliária e à consolidação de circuitos culturais e de entretenimento na região. Esse conjunto de fatores aproxima o território de dinâmicas observadas em outros contextos, mesmo mantendo suas próprias especificidades. No entanto, esse processo também traz consigo tensões, especialmente no que se refere à gentrificação e às disputas pelo uso e significado do espaço urbano. Assim, a associação entre arte e revitalização, frequentemente vista de forma positiva, revela-se mais complexa do que aparenta. A partir dessa análise, é possível compreender que a arte urbana no Morro do Pinto ultrapassa dimensões estéticas. Ela atua como um agente de construção de narrativas, identidade e fortalecimento de um pertencimento regional, ao mesmo tempo em que se insere num processo mais amplo de transformação urbana. Nesse sentido, pensar a arte pública implica também refletir sobre as suas implicações sociais e territoriais. Mais do que revitalizar espaços, essas intervenções nos convidam a questionar quem participa, quem permanece e quem se beneficia dessas transformações. É isso, muito obrigado.